Por que as organizações utilizam dessa ferramenta? A pesquisa apontou uma série delas, eu vou destacar apenas duas. É indicada internamente a declaração corporativa porque ela é incorporada ao planejamento estratégico. Ela é uma base para o planejamento estratégico. Ok? Também é importante as declarações corporativas para a orientação do comportamento de gestão da organização. Orienta os gestores, principalmente em fases de mudanças significativas. E qual é a importância para o uso dessa ferramenta no meio externo? Ela cria ligações mais estreitas e uma comunicação melhor com a sociedade, público de interesse e parceiros nas alianças. Pode ir para a próxima transparência. Próximos slides. Então, vocês continuam a observar aí os slides, agora que houve a familiarização, né? E começamos a fazer aqui alguns comentários sobre a missão. Né? Então, geralmente eu perguntava ao Ivens por que a organização abre as portas todos os dias. Né? O comitê abre as portas todos os dias para deliberar ações de forma participativa para a implementação de políticas de recursos hídricos nas bacias PCJ. E aí, como vocês podem verificar, segue o texto que está bem claro. O importante da missão é que a missão orienta e delimita a ação da organização. Então, os comitês PCJs existe. A razão de existir é para deliberar ações. E de que jeito? De forma participativa. Então, observe, os senhores, que a declaração corporativa de missão revela muito bem o que o comitê sabe fazer. Deliberar ações de forma participativa. Mas para quê? Para a implementação de recursos hídricos. Então, é para isso que ela existe. Aonde? Nas bacias PCJ, ok? Então, se a organização entrega qualquer coisa fora da missão, é preciso fazer aí uma revisão e ter um olhar mais atento sobre a gestão. Observe, os senhores, que a missão ela é entrega baseada nos valores. A missão ela é entrega baseada na orientação e princípios. Então, observe que gestão participativa, integrada e democrática é um valor que compõe o cerne da missão. É importante este valor para a organização. Ok? Se é de forma participativa, é necessário haver transparência nas decisões. Deliberar ações de forma participativa e um outro valor que fundamenta a missão é, então, o comprometimento com a sustentabilidade hídrica. Agora, com relação à visão do futuro, observe, os senhores, que nós começamos assim, olha, ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos. Eu gostaria só de destacar a palavra excelente, né? Etimologicamente, do latim, quer dizer que se excede, que está em nível elevado, o que é superior, o que é distinto. Se nós transportarmos para a língua portuguesa, é um adjetivo que qualifica algo que é muito bom e de ótima qualidade, perfeito, exímio, elevado nível. Então, é assim que os comitês gostariam de ser vistos até 2035. E o que quer dizer o ser aí? O ser, então, é um predicativo que quer dizer capacidade inerente, propriedade intrínseca. Então, ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos nas bacias PCJ, é assim, né? Esta é a visão, é o futuro, é assim que os comitês PCJ gostariam de ser vistos nos próximos 10,
15 anos aí da sua existência. Por gentileza, pode seguir. Observe, senhores, que a visão de futuro, ela é estruturada, né, com o que nós chamamos de atributos da visão. Ok? Então, observem os atributos da visão. Vou dedicar aí 1 minuto para que vocês possam fazer a leitura dos atributos da visão. Em suma, a visão pode ser percebida como a direção desejada, o caminho que se pretende percorrer, uma proposta do que a organização deseja ser a médio e a longo prazo, e ainda de como ela espera ser visto por todos. Observem que a ferramenta de visão do futuro, a declaração corporativa de visão do futuro, a priori, Quieto, mano, tô espionando a reunião dos caras aqui, depois eu faço isso. Opa, houve uma interferência? Ok? É uma imagem viva de um estado futuro ambicioso e desejável relacionado com o público de interesse e superior em algum aspecto importante ao estado atual. Observe, senhores, que a visão do futuro estipula grandes desafios. E, na verdade, ela é uma projeção da imaginação. Ok? Então, eu gostaria de destacar que a visão do futuro, ela é uma grande meta. É composta de grandes desafios. Por gentileza, próximo slide. Vamos, então, à análise SWOT. Ok? Eu estou correndo aqui um pouco porque nós temos um tempo que foi me dado aqui, um tempo de 10 minutos para fazer a apresentação. A análise do SWOT, senhores, é uma ferramenta bastante conhecida, né? Nós estamos denominando a análise SWOT como uma ferramenta de diagnóstico estratégico integrado ao planejamento. Ok? A análise SWOT é a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização. Então, é por isso que ela é denominada de análise de SWOT. É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário interno e externo. Ok? Então, na análise de SWOT, nós avaliamos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a organização tem aí pela frente. Forças e fraquezas nós chamamos de análise interna, análise ambiental interna. Oportunidades e ameaça é uma análise ambiental externa. Forças e fraquezas estão dentro do controle gerencial da organização. Nós temos controle, podemos ter controle sobre a ação. Oportunidades e ameaças, nós não temos controle sobre as mesmas. Pode a próxima transparência, por favor. Observe, senhores, que aí está os pontos fortes dos comitês PCJ. Observe, destacamos as aptidões mais fortes dos comitês PCJ. Vocês têm aí um minutinho para dar uma olhada e revisitar aí a planilha. Lembrando que isso foi discutido amplamente, foi debatido exaustivamente para chegar a estes pontos fortes. Ok? Então, nós temos aí, são vantagens estruturais, ok? Internas, controláveis, são variáveis internas controláveis que favorecem os comitês PCJ em relação ao seu ambiente. São características positivas, ok? A favor da estratégia. Facilita o alcance das oportunidades e ajuda muito a organização na defesa contra as ameaças. Mais um ponto importante, ok? Foi denominado aí que a agência PCJ
é um ponto forte, um ponto importante aí para os comitês PCJ, assim como os pontos anteriores. Os pontos fortes sustentam o sucesso e promovem a continuidade do negócio. São qualidade que nos habilita a cumprir a missão. Ok? Posso ir à frente? Alguém precisa de mais um tempo para fazer a leitura? Ok? Por gentileza, o próximo ponto. E aí nós também temos as fragilidades. Foram detectados 3 pontos de fragilidades. Aquelas que impactam ou interferem ou prejudicam de algum modo o andamento da gestão dos comitês PCJ. Mas lembrando, né, está dentro de um diagnóstico interno e está sob o controle da organização. A organização pode ter uma ação gerencial direta para a melhoria destes fatores. São desvantagens estruturais internas, ok? Que desfavorecem a organização em relação a oportunidades e às ameaças. Observando aí, evidentemente que as fraquezas impedem de cumprir a missão da organização, as fragilidades inibem o desempenho, dificultam o sucesso, né? Os pontos fracos são, na verdade, deficiências, ausência de capacidade, mas podem sofrer ação direta da organização e ser revertido. Ok? Familiarizado aí com os pontos fracos. Vamos seguir, por gentileza. As ameaças. Observem vocês que as ameaças também é um fator desfavorável. Ela vem do meio do ambiente externo e nós não temos controle sobre a mesma, mas podemos trabalhar para minimizar, podemos trabalhar para detectar essas ameaças e prover algumas ações de gestão. Então, gostaria que vocês observassem bem enunciado, destacando as situações de ameaças que podem impedir, prejudicar ou influenciar negativamente o desempenho dos comitês PCJ nas suas ações de estratégia. As ameaças, então, vêm de encontro à estratégia. As ameaças são forças ambientais, incontrolável pela instituição, que criam um obstáculo à sua ação estratégica, mas que poderão ou não ser evitadas desde que reconhecida em tempo hábil. Apesar de não ser possível ter controle absoluto sobre elas, o conhecimento das ameaças é importante para o desenvolvimento de medidas preventivas. Para a segunda fase do planejamento estratégico, há um exercício, na verdade, de defesa contra estas ameaças. Nós vamos avaliar cada risco que esta ameaça oferece à organização. Há toda uma metodologia para fazer esse desdobramento aí das ameaças. Ok? Mais alguns minutos para que vocês possam entender a dinâmica dessas ameaças. Ameaças, então, são situações, são tendências, são fenômenos externos à organização. Elas podem ser atuais ou potenciais, que criam obstáculo ao cumprimento da missão, mas que poderão ser evitadas desde que reconhecida em tempo hábil. É importante frisar novamente. Próximo passo. Próximo slide, Juliana, por gentileza. Oportunidades. Observem quais foram as oportunidades identificadas. Ok, está nítido.
oportunidades são forças ambientais também incontroláveis pela organização, que podem favorecer a sua ação estratégica. Então, vai ao encontro. As ameaças vai de encontro. São forças externas que influenciam positivamente a gestão. Também, como lá na ameaça, desde que reconhecida e aproveitada em tempo hábil e enquanto perdurável. As oportunidades são provenientes do ambiente no qual a organização opera. Mas examine, por gentileza, um pouco mais a questão aí das oportunidades. As oportunidades são situações, tendências ou fenômenos externos à organização, atuais ou potenciais, que podem favorecer o cumprimento da sua missão, desde que reconhecida e aproveitada em tempo hábil e enquanto perdurável. Próximo, por gentileza. Observe, senhores, que dentro de uma estrutura de planejamento estratégico, didaticamente nós fizemos aí 4 passos. Quem somos é a declaração corporativa. Então, na medida em que nós desenvolvemos as declarações corporativas, nós respondemos essa pergunta: quem somos? A análise SWOT, por meio da análise ambiental, responde a pergunta: aonde estamos? Ok? Depois, o próximo passo é você desenvolver as perspectivas, temas e objetivos estratégicos, responde a pergunta: para onde vamos? E o passo seguinte é o plano de ação propriamente dita, onde é mapeado as iniciativas de esforços para cada objetivo estratégico. Então, de forma didática, para que a gente possa entender a metodologia de trabalho, seria aí 4 passos. E nós estamos, então, no segundo passo, aonde estamos. Ok? Então, Juliana, foram 10 minutos, e espero ter passado aí uma comunicação mínima necessária para o entendimento das declarações corporativas e análise SWOT. Estou aqui à disposição para as perguntas, se forem necessárias, e cumprimentos aí do Ivens, né? Juliana, volta no slide anterior, por gentileza, das ferramentas. Anterior, ok? Isso. Bom, sobre a pesquisa que eu disse a vocês, que uma grande empresa de consultoria faz sobre as ferramentas de gestão mais utilizadas no mundo, missão, visão de futuro e valores, juntamente com o planejamento estratégico, e nos últimos 10 anos o Balance Scorecard entrou aí nesse conjunto de ferramentas. Só lembrando que o Balance Scorecard é uma metodologia que suporta o planejamento estratégico, ok? Ela organiza o desempenho do planejamento estratégico. Tem a ver com desempenho. Segue lá. Bom, aí nós temos as 4, a análise de SWOT juntas, né? Aí numa matriz, e depois aí o meu contato para qualquer dúvida. Qualquer dúvida a respeito, por gentileza, é só me ligar, me passar um e-mail, terei o maior prazer em aprofundar um pouco mais sobre essa etapa dos cursos. Devolvo aí ao time de coordenação. Muito obrigado. Ivens, você vai apresentar alguma coisa?
Não, só agradecer o Santana pela apresentação e também, Moretti, agradecer o apoio do pessoal da Secretaria Executiva, que nos ajudou muito também em relação ao projeto, à execução do projeto, né? Além de todo o grupo de trabalho que foi constituído, o próprio pessoal da Secretaria Executiva, que atua na agência, nos auxiliou bastante. Então, só para fazer esse registro. Ficamos à disposição. Obrigado. Tá, ok, obrigado, Ives, obrigado, Santana, pela apresentação. Eu que agradeço. Na sequência, vou abrir para discussão pelos inscritos aí, o Michele e o Tadeu, pela ordem. Michele. Eu queria só parabenizar pela apresentação e fazer um alerta para a Secretaria, para a agência, para o comitê. Como foi dito, esse tipo de trabalho vem sendo, só muda de nome, mas desde a década de 60 que se usa isso, já teve vários nomes, já chamou análise transacional, desenvolvimento integral participativo, Gestalt, COSTIC, gerência por objetivos, a finalidade é sempre a mesma. Eu fiz vários desses cursos, os trabalhos são muito bons, só que normalmente acabam na gaveta. O que eu queria alertar que a Secretaria pegue, a agência pegue e execute isso, porque vale a pena. É só esta observação. Ok, Michele. Eu aprendi isso aí com o cara que trouxe isso para o Brasil há 300 anos. Tá certo. Muito bem, Michele, obrigado. Na verdade, quem tem que implementar isso tudo somos todos nós, né? Não é só a gente tem que pegar. O que ele colocou como dificuldades, a gente tem que pegar e passar por cima. Nós temos que resolver essas dificuldades, só isso. Perfeito. Nós somos modelo para o país desde 1900 e Guaraná de rolha. O que a gente fizer aqui vai para o resto. Beleza, Michele. Obrigado pelo estímulo. Na sequência, o Tadeu. Obrigado, Moretti. Parabéns pela apresentação do material. É só um comentário, Santana, com relação às ameaças. Ali ficou a palavra limitação de recursos financeiros. Eu fico só me perguntando se existe em algum lugar recursos financeiros ilimitados, se não seria uma outra palavra, ao invés de limitação, que a gente usasse um outro termo que melhor significasse, porque eu acho que em nenhum lugar a gente vai ter recursos ilimitados. Acho que não existe essa realidade. Enfim, era só essa minha contribuição. Obrigado e parabéns. Santana, deixa eu te perguntar uma coisa. Santana? Sim, pois não. Você conheceu, já ouviu falar do João Lang? Sim, só de nome. Pois é, ele foi quem trouxe isso para o país aí, na década de 60. E eu sou casado com o braço direito dele, que foi secretária dele 20 anos, há 36 anos. Eu aprendi com ele. Seja bem-vindo à metodologia, vai nos ajudar bastante. Tá? Mas como você disse, o Balance Scorecard foi uma ferramenta que deu uma nova vida, deu uma nova estrutura ao planejamento estratégico. Nós temos que ter a mentalidade para construir o planejamento estratégico, ter uma postura mental para isso e depois temos que ter a mesma força e disciplina para a execução. A execução é muito importante, bem lembrada aí por todos. Com relação à pergunta do Tadeu, você tem algum comentário, Santana? Eu acho que acho que nós estamos aí em grupo e o grupo pode decidir sobre isso. Mami, me deixe, mami. Estou escutando a reunião aqui. Me deixe. Tá difícil. Tem alguma sugestão aí, Ives, com relação a essa sugestão? Na verdade, é assim, esse termo limitação,
ele não está aí como um antônimo de ilimitado, né? O termo limitação está aí no sentido de caracterizar que nem sempre eu tenho aquilo que é o necessário, e não o ilimitado, né? Então, com essa visão, né, da ameaça que foi colocada aí, de que eu não tenho, às vezes, eu posso não ter, às vezes, aquilo que realmente a gente precisa para executar aquilo que a gente planeja. Então, essa limitação, ela existe, tá certo? E foi por isso que se colocou aí, por exemplo, uma ameaça terrível que está sobre nossas cabeças é aquela lei que foi aprovada, que pode confiscar, vamos usar esse termo aí mais pesado, né? Mas utilizar aí os recursos disponíveis da cobrança para que a gente o que nós pretendemos, melhor dizendo, né? Aplicar na melhoria da qualidade de vida aí dos recursos hídricos, da população dos recursos hídricos, seja limitado. Tá certo? E aí a gente não vai conseguir implementar as ações que a gente planejou. É nesse sentido, tá? Esse termo limitação que foi usado, tá, Tadeu? Eu sugiro insuficiente, porque a gente tem um planejamento que prevê uma suficiência de recursos, a insuficiência deles talvez seja mais interessante, reflita melhor algo ligado a um planejamento do comitê do que limitado, é só sugestão. Entendi. No lugar de limitação, se colocar insuficiência. Exato, ou recursos insuficientes, isso, insuficiência de recursos. Eu acho que é melhor, minha sugestão. Moretti, na minha opinião, também não vejo que não compromete se alterar. O significado é o mesmo. É o mesmo, faz sentido. Então, não sei, da minha parte, não sei se o Santana enxerga algo assim, que realmente tem que alterar e a gente voltar para a prancheta, ou se basta a gente aprovar isso agora. Não, basta aprovar agora. Também a ideia é a mesma. É só uma questão de posicionamento. Se o grupo acatar aí a ideia e aprovar, sem problemas. Ok. Porque para cada, na discussão, para cada verbo que nós utilizamos, né, nos debates lá do grupo, nós chegávamos a fazer até pesquisa sobre a etimologia da palavra, o significado. Exato. Se vocês compreendem que é sinônimo, né, que expressa melhor, ou estrutura melhor, ou identifica melhor a ameaça, não tem problema. Ok. Está aberto para discussão, né? Inclusive o pessoal do grupo, o grupo que formulou esse trabalho todo e que fez ele chegar aqui hoje, que nós estamos dessa forma analisando, ele foi constituído por diversas pessoas, né? O que está acontecendo aí? Esse grupo, ele foi montado, né, com as coordenações das câmaras técnicas, da CTPL, um representante de Caras e Pigmentos, representantes de Minas, da Secretaria Executiva, né, o secretário executivo e o adjunto, e mais a equipe da agência, né, que discutiu. Quanto tempo nós ficamos nesse trabalho? Você se lembra? Foram 8 sessões, foram 8 encontros, Moretti. Quinzenalmente, né? Isso, nós ficávamos muitas horas, aí, às vezes começávamos de manhã e avançávamos até para o período da tarde, discutindo, como o Santana falou, palavra por palavra disso que está sendo
apresentado aí, né? Moretti, eu acho que insuficiência traz uma conotação um pouco mais grave, um pouco mais aguda do que limitação, né? Ou seja, amplia aí a ameaça, deixa a ameaça mais forte. Fica mais incisivo. Michele, seu microfone está desligado. Liguei 2 vezes. Aumenta a limitante. O sujeito ele tem uma limitação respiratória, ok? Tem uma limitação pulmonar, é uma limitação. Se ele tem uma insuficiência, é muito diferente em termos de diagnóstico. Okay? A gente fazer um paralelo. Então, insuficiência depois na análise da ameaça, na análise de risco da ameaça, que é o passo seguinte, provavelmente ela ganharia um ponto a mais, ela seria classificada com um grau de risco maior do que a limitação. Eu tenho essa sensação neste momento. Então, o que eu coloquei aqui, insuficiência é mais incisivo, porque eu acho que fica melhor. Ok? Posso fazer uma colocação? André? Acho que em cima sobre o que o Santana comentou, eu acho que limitação dá uma conotação um pouco mais ampla, que eu acho que é o que a gente discutiu dentro do grupo, né? Limitação, ela é além de insuficiência, porque insuficiência a gente tem uma questão de quantidade. Limitação, ela nos dá também uma conotação de talvez falta de acesso, algo nesse sentido. Então isso fica um pouco mais amplo, né? Eu talvez colocaria aqui que a manutenção de limitação por dar essa questão, acho que esse sentido um pouco mais amplo, que essa amplitude nos dá a possibilidade de lá na frente, no planejamento estratégico, avaliar as nuances dessa limitação, então os pontos, né, que geram a limitação de recursos, não só do ponto de quantidade, mas também acesso e outros aspectos que possam ser analisados. Olha. Pois não, Michele. Vamos dar uma de Salomão. Não custa nada colocar a limitação e a insuficiência. Eu acho assim, né? Eu acho assim, a gente discutiu bastante essa questão aí, né? E surgiu, agora que eu estou aqui lembrando, surgiu também essa questão da insuficiência, né? E nós acabamos optando pela limitação, porque a limitação ela pode nem ser a questão do eu não ter, mas eu ter tantas dificuldades para conseguir usar, que ela passa a ser uma limitação, não é só simplesmente não ter, né? Então, a gente acabou optando realmente por limitação, porque eu acho que nessa limitação ela vai estar englobando também a questão de não ter a quantidade necessária, né? Porque estou tentando recordar, né? O que a gente discutiu, e eu acho que foi isso. Alguém me ajude aí se tiver alguma coisa a mais, com relação ao porquê usamos limitação e não insuficiência, né? O que eu me lembro era alguma coisa nesse sentido.